Depois que Oda confirmou que Otama é do clã Kurozumi no SBS 105 de One Piece, ficou aquela dúvida: qual será a reação de Hiyori ao saber disso? Salve família, Salmo Souza na área. E caramba, esse último SBS de Oda tá dando o que falar. No nosso último vídeo aqui a gente trouxe a revelação de que Zoro é sim da família Shimotsuki, ou seja, ele é um descendente de Ryuma, o deus da espada. E hoje nós vamos falar aqui a respeito de Otama, porque Oda também revelou que ela é da família Kurozumi. Ou seja, será que isso aí pode acabar afetando em alguma coisa com relação ao país de Wano? Como vocês podem se lembrar, da última vez que Hiyori apareceu diante de Orochi, ela disse a seguinte frase: quanto mais queimado, melhor o Kurozumi fica. Essa frase foi dita justamente no momento em que Orochi estava morrendo queimado pelas chamas. Porém, eu também não posso deixar de trazer a frase que Orochi disse no momento em que ele estava morrendo. Até porque ele acabou lançando uma maldição e também uma praga no país de Wano. Nesse mesmo capítulo tem um narrador narrando a história e ele diz que antes da morte de Orochi, inacreditavelmente, desafiando toda a razão, somente com seus restos queimados, ele disse a seguinte frase: o rancor do clã Kurozumi continuará amaldiçoando o ar desta terra, geração após geração, por toda a eternidade. E foi exatamente por esse motivo que Hiyori respondeu dizendo que quanto mais queimado, melhor o Kurozumi fica. Agora vamos lá, galera, vamos analisar um pouco aí essa frase de Orochi, a frase de Hiyori e também o SBS que Oda lançou aí, revelando que Otama é do clã Kurozumi, beleza? No último SBS de Oda, um fã fez a seguinte pergunta para ele: Otama é uma Kurozumi? Você pode ver a palavra Kurozumi na lápide dos pais de Otama-chan. Aqui Tama-chan nasceu no mesmo clã do Orochi, que seguiu o caminho da vingança por causa da discriminação contra os Kurozumis. Isso retrata a esperança para o futuro? Em resposta, Oda disse o seguinte: então reparou nesse pequeno detalhe, né? Eu digo que o nome verdadeiro de Otama é Kurozumi Otama, mas ela deveria ser odiada? Na última cena, Hiyori disse claramente: quanto mais queimado, melhor o Kurozumi fica. Otama também estava sendo abordada aqui? Não, ela não está. Se você olhar para a história dela, você entenderá que Hiyori estava se referindo apenas a Orochi. Me pergunto como todos os presentes reagiriam se descobrirem que Otama é do clã Kurozumi. No passado e até agora no presente, isso ainda é um grande problema em nossa sociedade. Então, galera, no decorrer dos capítulos aí que a gente veio acompanhando One Piece, ficou muito claro que Otama, por mais que ela seja do clã Kurozumi, ela é uma boa pessoa, ela não nasceu com essa natureza maligna que muitas pessoas do clã Kurozumi tinham. Até o próprio Orochi, a gente nem sabe se ele tinha essa natureza maligna. Afinal de contas, pelo fato dele ter sido perseguido quando ele era criança, isso fez com que ele se tornasse essa pessoa que ele passou a ser no presente, ou no caso, no passado, já que ele já está morto. Porém, com Otama, eu acho que vai ser diferente. Essa regra meio que foi quebrada. Eu acredito que ela passará o restante de sua vida sendo uma boa pessoa. Agora, o próprio Oda também deixou muito claro aí nesse SBS de que ainda há um preconceito contra o clã Kurozumi. E ele não sabe como as pessoas que moram no país de Wano, como é que elas reagiriam caso elas descobrissem que Otama era do clã Kurozumi. E com relação a Hiyori, ficou mais do que claro de que em nenhum momento ela se referiu a todo o clã Kurozumi. Ela só queria fazer referência ao próprio Orochi que estava morrendo queimado naquele momento. Quando ela disse a frase: quanto mais queimado, melhor o Kurozumi fica, ela estava se referindo somente a Orochi. Porém, pelo fato de Kurozumi ser um sobrenome ou um segundo nome, o nome de um clã em geral, ficou parecendo que ela estava sendo racista, né? Ou preconceituosa, que ela queria matar todo o clã Kurozumi. Mas o próprio Oda já deixou muito claro de que ela só estava se referindo a
Kurozumi Orochi. Então já dá pra ficar mais tranquilo agora, porque na época que o capítulo saiu, muita gente ficou achando que Hiyori estava se referindo a todo o clã. E como muita gente não sabe, Kurozumi significa carvão. Ou seja, carvão foi feito para ser queimado, né? Virar brasa. Afinal de contas, quem de vocês aí nunca comeu um churrasquinho no final de semana, vendo aquele carvão virar uma brasa e aquecendo a sua carne, fazendo a carne ficar tostadinha ali? Eita, chega, me deu vontade de comer um churrasquinho agora. Mas fora isso, indo agora para a frase de Orochi, que eu acredito que para mim foi uma das que teve mais impactos pelo fato dele ter dito que o clã Kurozumi continuará amaldiçoando a terra de Wano. Então eu pensei da seguinte forma, não no caso de Otama, mas será que algum dos descendentes dela, quando ela tiver filhos e netos e tudo mais, será que algum dos descendentes dela poderão acabar causando algum mal para o país de Wano? Eu fiquei muito com essa dúvida aí. Lógico que Otama não tem que pagar pelos pecados de quem sabe um neto ou um bisneto, tataraneto possa acabar cometendo. Então ela tem que viver a vida dela normalmente, né? Lógico. Mas que isso me deixou com essa pulga atrás da orelha e me fez pensar, será que o país de Wano um dia poderá sofrer novamente por causa do clã Kurozumi? E aí eu já deixo essa pergunta para vocês. Se vocês fossem Hiyori, vocês tostariam a Otama logo, fariam um churrasco dela, botaria ela na brasa para evitar que um dia algum dos descendentes dela possa cometer algum mal contra o país de Wano? Ou você deixaria a garota viver normalmente? Essa pergunta aí eu acho que é muito fácil de ser respondida. Lógico, eu duvido que algum de vocês queiram botar o Otama pra virar churrasquinho. A menina ajudou pra caramba no país de Wano, velho. Fora isso, ela não tem culpa de nada de que o seu clã tenha feito ou que ele possa vir a fazer no futuro. Afinal de contas, Otama é uma das melhores pessoas que apareceu no país de Wano. E eu acho que foi uma das que eu mais gostei. Eu posso garantir que eu gostei mais de Otama até do que de Momonosuke. Ela se mostrou ser mais eficiente do que ele e muito mais corajosa. E já deixa logo o seu like, se inscreve no canal, afinal de contas isso ajuda bastante a gente aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia, afinal de contas relacionado ao Otama só teve isso aí mesmo, porém teve mais outras coisas no SBS que a gente vai trazendo aqui em outros vídeos para que esse vídeo aqui não fique tão grande para vocês. Galera, infelizmente, como vocês já sabem, isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.